Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos prosseguir aí nossos estudos aí de termodinâmica nesse momento aqui para esses vídeos nossos. Agora nós vamos dar uma pausa no que a gente estava falando. A gente estava falando ali de lei zero termodinâmica, primeira lei termodinâmica, escala de temperatura. A gente vai aprender a calcular trabalho, dado que a gente tem um diagrama pressão por volume no gás ideal. É isso que a gente vai fazer aqui nesses próximos vídeos, antes de finalizar essa parte de calor e primeira lei termodinâmica. Mas para variar, a gente vai chegar na nossa tradicional revisãozinha. Então eu mudei aqui a figurinha, graças aí a uma dica de alguém aí da turma. Mudei a figurinha aqui, eu coloquei a figurinha assim agora, ó, da lei zero. Então a lei zero termodinâmica me diz que se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C e um corpo B está em equilíbrio térmico com esse mesmo corpo C, isso significa que o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B. Ou seja, se esse camarada está em equilíbrio térmico com esse cinza e o vermelho está em equilíbrio térmico com esse cinza, se eu pegar esse corpo A e colocar em contato térmico com o corpo B, eles vão estar à mesma temperatura. Então isso aqui é importante para a gente definir escala de temperatura. Aqui eu coloquei a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que a gente já estudou em outros vídeos. Qualquer coisa vocês voltam lá nos outros vídeos e dão uma olhada. Aqui a gente conversou muito bem sobre ponto de calibração para a escala Celsius, para a escala Fahrenheit e para a escala Kelvin. A gente falou que na escala Kelvin a gente não vê aí uma temperatura negativa em Kelvin, que a gente definiu a escala Kelvin a partir de um termômetro de gás à pressão constante. E aí outra coisa que a gente viu nessa revisão nossa foi a equação de estado para um gás ideal. A gente vai trabalhar muito gás ideal nessa disciplina, muito, muito. Então, por favor, prestem atenção nessa equação e tentem compreender ela de fato. Então aqui a pressão vezes o volume para um gás ideal, a pressão vezes o volume, isso aqui é igual a KB Nzão T, onde KB é constante de Boltzmann, ou pressão vezes volume é NRzão T, onde Rzão é a constante universal dos gases. Aqui então eu tenho uma relação entre pressão, volume e temperatura. Uma outra coisa interessante que a gente viu foi a relação, a interpretação cinética da temperatura, que a gente falou assim, a temperatura está relacionada ao movimento médio das moléculas que constituem um gás ideal. E por último a gente falou da primeira lei termodinâmica, que ela diz respeito à lei da conservação de energia. Se há variação de energia interna de um certo sistema, isso é igual ao calor que foi transferido para o sistema ou que ele cedeu, mais o trabalho realizado pela vizinhança sobre o sistema. Esse trabalho pode ser positivo ou negativo, o calor pode ser positivo ou negativo e assim por diante. E aí a gente vai tentar aprender a lidar com essas coisas aqui nesses próximos vídeos. Beleza? E como a gente viu também, a variação de energia interna não vai estar relacionada à variação de temperatura para um gás ideal. Então aqui nós vamos trabalhar com gases ideais. Qual que é a ideia nossa? Olha só, nessa equação aqui a gente tem uma relação entre pressão, volume e temperatura, beleza? Então vamos supor que eu aumente a temperatura desse gás. O volume dele pode expandir. E aqui ele está aqui com uma cumbuca em cima e um êmbolo. Então ele pode aqui tanto aumentar de volume quanto diminuir de volume se eu diminuir a temperatura. Isso a gente viu inclusive naquelas simulações nossas. Para cada vez que eu mudar a temperatura dele, vocês têm que lembrar que a gente está trabalhando, essa disciplina nós vamos trabalhar com termodinâmica no equilíbrio. Então a gente vai sempre trabalhar no equilíbrio térmico. Só que olha só, se esse gás ele expande um pouquinho de volume, ele muda o volume, portanto ele muda a pressão, portanto ele muda a temperatura. Isso tudo está relacionado. Ah, Léo, mas pode ter um processo com temperatura constante? Pode, mas só que essas coisas são todas relacionadas. Beleza? Pressão, volume e temperatura, elas estão relacionadas. Então, se ele muda um pouquinho a temperatura, então vai mudar. Se ele muda um pouquinho a temperatura, muda um pouquinho a pressão, volume, depois muda um pouquinho a pressão, volume. Se eu mudar tudo de uma vez, muito, muito rápido, vai mudar, essas quantidades vão mudar muito rapidamente e até chegar ao equilíbrio térmico isso pode demorar. Então, nessa disciplina aqui, a gente vai trabalhar com um tipo de processo que chama processos quase estáticos. O que significa isso? Significa que a gente vai fazendo tudo em etapinhas muito pequenas. A gente vai mudar a pressão, volume e temperatura um pouquinho, aí espera, é bem pouquinho mesmo, aí depois espera. E como é muito pouquinho essa alteração, a gente vai falar assim, para cada pouquinho desse, a gente vai falar que nesses processos que vão mudando bem lentamente, que eles vão mudando de pouquinho em pouquinho, para cada processo desse, a gente vai falar que é um processo estático. E aí, que ela é quase estático, porque ele está mudando, né? Se fosse estático, ele ia estar parado. Que ele é quase estático, então são processos quase estáticos. E aí, para cada processinho desse, a gente vai falar que vai estar em equilíbrio. É uma aproximação. Eu vou linkar na descrição um artigo
em português sobre processos quasi-estáticos e a relação deles com reversibilidade em termodinâmica. Então tem que tomar um certo cuidado, mas para essa disciplina nossa, eu acho que está tranquilo a gente seguir dessa forma. Então a nossa ideia é, se a gente fizer um aumento de volume, por exemplo, desse tanto aqui que eu estou mostrando, para esse tanto aqui, esse aumento de volume ele vai ser realizado em pequenos processinhos e para cada processinho desse a gente vai falar que a gente está em equilíbrio. E aí a gente depois vai pegar o processo total que foi realizado. Então a ideia é, a gente vai pegar um processo total, vai separar ele em pequenos processos. A gente pode fazer isso com uma aproximação um pouco mais rigorosa, levando para transformações infinitesimais nesse sistema, só que para a gente aqui a gente vai fazer um deltazinho, a gente vai mudar de pouquinho em pouquinho até mudar o completo que a gente queria fazer, certo? Então se o volume vai sair daqui desse tanto, vai vir para esse tanto, ele vai em pequenas partezinhas e essas pequenas partezinhas, para cada uma delas, a gente vai falar que vai ter equilíbrio. É uma aproximação, mas é uma aproximação que vai estar legal para a gente seguir nessa disciplina, beleza? Então essa é a ideia de processo quasi-estático. Quem tiver mais interesse, pega esse artigo aí que está muito bem escrito pelo Marchiori e uma estudante dele, que está muito bacana esse artigo. Então a ideia nossa aqui vai ser o seguinte, não só para essa parte aqui agora, até para máquinas térmicas, a gente vai ter aqui um gás ideal, nessa disciplina a gente está tratando de gás ideal, a gente tem um gás ideal preso aqui nesse compartimento, e esse compartimento ele está ali, esse gás ele pode deslocar, então ele pode aumentar o volume, diminuir o volume. Esse pezinho que eu coloquei aqui com esse símbolo é só para identificar o que a gente vai estar trabalhando aqui, certo? Então a ideia nossa é o quê? A ideia nossa é aqui, calcular trabalho. Calcular trabalho realizado por quem? Trabalho realizado pelo gás. Então quando eu tenho aqui um gás expandindo, por exemplo, se eu tenho aqui eu deixei transparente só para vocês entenderem, se eu tenho um gás aqui que ele está expandindo, então ele está realizando uma força nesse êmbolo. Então porque ele está fazendo uma pressão, então o gás vai estar realizando uma pressão ali sobre esse êmbolo e ele vai expandir, ou ele pode até contrair. Beleza? Então, diminuindo ali a pressão, ele pode contrair. Se a pressão de fora for maior que a pressão de dentro, ele pode até contrair. Então, olha só, mas o gás ele pode estar expandindo. Se ele está expandindo, ele está realizando uma pressão no êmbolo para cima. Beleza? Só que essa pressão no êmbolo para cima, a gente pode entender também como sendo uma força desse êmbolo aqui aplicando para baixo. A gente pode pensar que é o êmbolo com pesos aplicando uma força aqui para baixo, enquanto o gás está expandindo. Então a gente pode pensar tanto no trabalho realizado pelo gás sobre a vizinhança, quanto a gente pode pensar no trabalho realizado pela vizinhança sobre o gás. Um vai ser o negativo do outro. A ideia vai ser essa. Quando o gás ele expande, o gás realiza trabalho positivo. Quando o gás ele contrai, ele realiza trabalho negativo. Só que, por outro lado, se o gás está expandindo, o trabalho realizado pela vizinhança é negativo. Quando o gás está contraindo, significa que a vizinhança realizou trabalho sobre o gás. A ideia vai ser essa, certo? Então a gente vai trabalhar nesse tipo de sistema e a ideia é essa aqui, ó. Então vamos pensar aqui, ó, o trabalho realizado sobre o gás. Como a gente definiu a primeira lei da termodinâmica como sendo a variação de energia interna, o calor mais o trabalho da vizinhança, eu vou definir aqui trabalho realizado pela vizinhança. Mas só que é só trocar o sinal que a gente volta para o trabalho realizado pelo gás. Então olha só, o trabalho realizado sobre o gás é... Isso aqui eu peguei só elementos infinitesimais, só para ficar um pouco mais rigoroso, mas para a gente aqui vai dar para entender. O trabalho realizado pela vizinhança é menos essa força Fzinha aqui vezes dx. Por quê? Porque se o gás está expandindo, então ele vai aumentar aqui essa quantidade de dx. Certo? Então essa força que o êmbolo vai estar fazendo vai ser contrária a essa expansão. A ideia vai ser essa. Então olha só, o elemento de trabalho realizado pela vizinhança é menos F dx. Só que força é o quê? Força é pressão vezes área. Só que essa área desse êmbolo vezes esse ΔX, vocês lembram lá de fluidos? A gente falou disso um tanto de vezes. Essa área vezes esse ΔX é justamente esse dV. Então o trabalho realizado pela vizinhança, o elemento infinitesimal de trabalho, é menos PdV. Então, como que eu faço para encontrar o trabalho inteiro? É só integrar. Não precisa ficar com medo dessas contas. Tem umas continhas aqui, já pega aí, ó, pega aí agora. Pausa aí, pega aí um lápis, borracha, caneta e papel, que vocês vão ter que fazer umas continhas. Então, o trabalho realizado sobre o gás, que eu estou chamando aqui de WVIS, é o trabalho que a vizinhança realiza sobre o gás. O trabalho total realizado sobre o gás vai ser dado por menos a integral de PDV. É só integrar dos dois lados aqui. Se o trabalho da vizinhança for negativo, o sistema realizou o trabalho. Se o trabalho da vizinhança aqui que eu estou chamando for positivo,
foi realizado o trabalho sobre o sistema. Essa questão do português aqui, a gente tem que se adaptar também. Então é bom vocês darem uma treinada nessa interpretação do português aqui, o que é sobre, o que é pelo. Se em alguns exercícios eu coloquei assim, se for o trabalho exercido pelo gás, eu vou começar a chamar de W sistema, ou no exercício eu vou tentar deixar claro qual é o trabalho realizado pelo gás. O trabalho realizado pelo sistema é igual a menos o trabalho realizado pela vizinhança. Por esse motivo que eu falei, se o gás ele expande, ele está realizando trabalho positivo. Se o gás está expandindo, o trabalho dele é positivo, mas o trabalho que a vizinhança realizou no gás é negativo. E por outro lado, se vocês pensarem que o gás está contraindo, a vizinhança realizou trabalho positivo nesse gás. Só que aí o gás ele vai estar realizando trabalho negativo. Então a ideia vai ser essa. Então vamos seguir aqui. Como a gente sabe que isso aqui é uma integral, o trabalho realizado pela vizinhança é menos a integral de PDV. Então se a gente tiver um gráfico de pressão por volume, basta a gente calcular a área, essa integral que a gente entende como sendo uma área sobre um gráfico. Se a gente calcular a área de uma certa curva num gráfico de P em função de volume, de pressão em função de volume, a gente tem aqui o trabalho da vizinhança. Então é isso que a gente vai fazer. Então olha só, sempre que a gente tiver aqui um gráfico de pressão por volume, e a gente tem aqui, por exemplo, esse processo esquisito azul aqui, se eu quero calcular qual que é o trabalho realizado pela vizinhança desse volume inicial até esse volume final, basta calcular essa área. Isso pode ficar muito difícil ou pode ficar bem tranquilo. Aqui nesse vídeo, no próximo, a gente vai ver exemplos desse cálculo. Beleza? Então, primeiro aqui, aqui mais um exemplo, né, de processos. Né? Isso aqui é um processo termodinâmico, esse azul aqui. Aqui eu coloquei mais um processo. Aqui eu tenho um processo aqui que ele sai do A, vem no B, vem no C, vem no D e volta para o A. É um processo que a gente chama de processo cíclico. Como que a gente calcula a área sobre esse gráfico aqui, sobre esse gráfico aqui? A gente calcula a área aqui embaixo, depois a gente calcula a área desse completo aqui e faz a área desse completo menos a área aqui de baixo. Então a área total aqui seria essa área completa menos essa área aqui de baixo, que aí vai dar a área desse quadrado aqui. Beleza? Então isso a gente vai ver tudo nesse vídeo e nos próximos. Então seguindo aqui, ó, vamos pegar aqui alguns casos que nós vamos trabalhar bastante nessa disciplina. Então aqui, ó, trabalho diagrama PV num gás ideal a volume constante. Então nós vamos calcular volume constante, certo? E qual que é o processo? Aqui eu tenho três processos. Ó. Processo que vai de A até C, de C até B e de A até B. Tem três processos. Estão os três coloridos aqui, o vermelho, o verde e o azul. Beleza? Então nós vamos tentar calcular o trabalho realizado por cada um desses processos. Depois nós vamos tentar juntar isso tudo. Ah, Léo, para que nós estamos fazendo essa conta toda? Vocês lembram da primeira lei termodinâmica? Variação de energia interna é calor mais trabalho realizado pela vizinhança. Então a gente tem que saber calcular esse trabalho para a gente conseguir compreender e conseguir calcular, resolver os problemas relacionados à primeira lei termodinâmica. Então vamos pensar que o primeiro caso, volume constante, está escrito aqui em cima no título, ó, volume constante. Qual que é o processo desses três aqui que está a volume constante? Responde agora. É o processo que vai de C até B, certo? Por quê? Porque o volume está constante, está escrito, né? Volume constante, então o que vai de C até B é o que tem volume constante. Só que pensa só o seguinte, se eu tenho volume constante, qual que é a variação de volume? A variação de volume é nula. Se a variação de volume é nula, não tem trabalho. O sistema não realiza trabalho. Olha só, se eu pegar esse gás aqui, que está aqui nesse êmbolo, e se ele fica com esse volume aqui constante, ele não vai nem levantar e nem diminuir a altura desse pistão. Se ela não está levantando desse êmbolo, se ele não está nem levantando nem abaixando esse pistão, ele não está realizando trabalho nenhum. Então todo processo a volume constante, o trabalho realizado pela vizinhança é nulo. Para volume constante, isso aqui vai ser sempre verdade. Sempre que eu tiver um processo a volume constante, o trabalho realizado pela vizinhança é nulo. Beleza? Por quê? Porque esse dV aqui é zero, então esse dW vis aqui é zero, então o trabalho realizado pela vizinhança é zero. Bacana. Então agora nós vamos calcular o trabalho realizado a pressão constante. Qual desses três processos aqui que é um trabalho realizado, qual desses três processos aqui que é realizado a pressão constante? De A até B, de C até B ou de A até C? É o processo de A até C. Aqui, ó, a pressão está constante. Essa pressão aqui, ó, PF. A pressão está constante sempre. Então agora nós vamos trabalhar esse processo vermelho aqui, ó, certo? Então nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Como houve aqui um aumento de volume, houve um certo trabalho sendo realizado. Sempre que houver um aumento ou uma diminuição de volume, existe um certo trabalho sendo realizado. Então olha só, então a gente tem que calcular a integral.
A paciência. Ah, não gosto de integral. Paciência. A gente tem que começar a desgostar de outras coisas. A gente tem que começar a desgostar, por exemplo, de pessoas que falam mal da ciência. É isso que a gente tem que começar a desgostar. Mas qual que é o trabalho realizado pela vizinhança? A gente acabou de definir um pouquinho antes aqui nesse vídeo que é menos a integral de PDV. Só que se eu estou fazendo um processo com a pressão constante, então a pressão sai de fora da integral. Então aqui fica integral de dV. Integral de dV é V nos limites de integração. De V final, eu não coloquei aqui não, mas aqui seria um V inicial. Então o trabalho realizado pela vizinhança num processo a pressão constante é menos P delta V. Então para pressão constante a gente sempre vai pegar essa formuleta aqui, ó, trabalho realizado pela vizinhança é menos P delta V. A gente multiplica pela pressão, que ela é constante, a variação de volume e coloca o sinalzinho aqui na frente. A ideia vai ser essa, certo? Então eu vou pegar um exemplo aqui, esse é exemplo desse ciclo aqui, ó, que vai aqui de A, B, C e D. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Então eu tenho 4 processos nesse exemplo. Eu tenho um processo que vai de A até B, de B até C, de C até D e de D até A. Nesse processo de A até B e nesse processo de C até D, o trabalho é nulo, certo? Então olha só, o trabalho de C até D é igual ao trabalho de A até B, que é igual a zero. Por quê? Responde agora. Pronto, você respondeu. Então, é porque o volume é constante. Não sei se vocês responderam, porque eu estou conversando com o computador, mas porque o volume é constante. E agora eu tenho aqui, ó, tem um processo que vai de B até C e tem um processo que vai de D até A, que são processos a pressão constante. Então, como é que a gente calcula isso? A pressão constante eu tenho aqui, ó, trabalho realizado pela vizinhança é menos a pressão de B até C. De B até C, por exemplo, eu tenho que é menos a pressão, que é a pressão final, que eu chamei de PF aqui, né? Final inicial aqui, nesse aqui não tem muito sentido, porque é cíclico. Mas aqui eu tenho a pressão aqui que eu chamei de PF, então fica menos PF, variação de volume de B até C. Então é menos PF, VF menos VI. Então aqui fica menos PF, VF menos VI, o trabalho realizado pela vizinhança sobre o sistema nesse processo que vai de B até C. E no processo que vai de D até A, que eu tenho menos PI, delta, volume de D até A. Então fica menos PI, volume I, que é o volume final. Aqui ficou ruim essa nomenclatura, perdão, mas é o último volume, então fica VI menos VF. Então se a gente calcula o trabalho total, vai dar esse camarada aqui. O trabalho total é só somar isso aqui tudo. Quando eu somo isso aqui tudo, eu vou ter esse camarada aqui. Vou deixar isso aqui para vocês brincarem, somar esses 3 trabalhos aqui e calcular o trabalho total. Então a proposta nossa vai ser sempre essa. A gente vai calcular o trabalho em cada processo, calculando, depois que a gente calcular o trabalho em cada processo, a gente soma tudo e a gente tem o trabalho total realizado por algum ciclo ou por esses processos termodinâmicos. A ideia vai ser essa. Então, por enquanto, a gente vai parar aí esse vídeo de cálculo de trabalho de diagrama PV. No próximo, a gente volta para terminar essa parte de trabalho de diagrama PV. Não acabou ainda a parte de calor e temperatura. Não acabou ainda. Ainda falta mais um vídeo que a gente vai finalizar isso tudo. É isso aí, um grande abraço e falou. Tchau.